Isso aqui é apenas um áudio e tem gente que vai reclamar porque gosta de ver a cara do peão e não consegue compreender o que a pessoa fala. Então essas pessoas jamais, principalmente no Brasil, jamais conseguem ler um livro, porque se não tiver não for um livro em quadrinhos, ele não consegue compreender ou sacar a mensagem. Eu quero que, antes de tudo, vocês procurem um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. Esse documentário vai falar como que funciona o sistema dos Estados Unidos dar golpe de Estado em outros países. Eu também coloquei no meu canal aqui, o Normal Vegano. E tem o John Perkins, o assassino econômico. Mostra o modus operandi de como que os Estados Unidos... Quando eu falo Estados Unidos, é que eu não posso falar porque as mesmas pessoas... Se você sabe, fazer uma pesquisa e souber que o Mark Zuckerberg do Facebook, o pessoal do YouTube, os banqueiros que controlam o mundo, os donos das grandes corporações farmacêuticas, Pfizer, você vai ver que tem um denominador comum. O Dr. Enéas sabia disso, falava que é o topo da pirâmide. Então, se você pegar esses documentários do assassino econômico, John Perkins, você vai entender que a Rússia é o único país agora, a Rússia não defende político nenhum, mas a Rússia é o único país que está colocando força de oposição à nova ordem mundial, que está englobando tudo. Então, se você vê o que está acontecendo no Canadá, com toda essa, como eu vou falar para você, do Trudeau lá, fazendo toda essa operação fala que ele é uma democracia, mas está punindo os caminhoneiros que se levantaram contra as regras que ele colocou, sanitárias. Isso daí está sendo em vários lugares, mas como a mídia corrompida nunca mostra isso, mas você vê a força da nova ordem mundial na parte do oeste. Então a Rússia, a China, a Índia está cagando para que o Ocidente está pensando deles, porque agora tem um problema: os Estados Unidos não conseguem derrotar a Rússia e a China, nem a OTAN. Então tem que entender que o Vladimir Putin está há 8 anos alertando para a Ucrânia não entrar na OTAN por medidas de segurança, porque ele sabia que se a Ucrânia entrar na OTAN, o tempo de resposta dos mísseis da Ucrânia para a Rússia é de 3 minutos, e ele não admitia isso. Então estava tudo normal. A Ucrânia sempre foi parte da União Soviética. Então está tendo essa briga. E as pessoas pensam que a Ucrânia é o santinho nessa história, mas a Ucrânia está bombardeando Lugansk e Donetsk. Só que isso não passa porque toda a mídia nacional aqui do Brasil, se você souber quem é Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, quem são a família da Band, o Saad, a Globo, que foi financiada pelo capital da Time Life na época dos militares para encobrir o dia que durou 21 anos. Então as pessoas não estão entendendo. As pessoas ficam vendo agora quando eu vou postar vídeo ou ver alguma coisa, eu vejo esse Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tem um pequeno problema. Ele nunca vai chegar na raiz do problema. Ele vai atacar as folhas. Essas coisas que você vê no Brasil, corrupção, maçonaria, você vai ver, o Brasil não tem salvação. Entendeu? Isso daí está sempre aí à vista. Então ele pega essas coisas. A raiz do problema mesmo, que a gente sabe, tem um canal que chama Verdade Oculta, do Rubens. Ele é muito mais... ele começou há muito tempo. Em 2008, 2008, foi uma coisa assim. Ele era muito mais preciso no que ele falava, e o conteúdo dele era muito mais avassalador do que fica essas coisas. Então as pessoas apoiam, está apoiando de boa vontade, mas não sabe que você quer mudar a mesma coisa, aprende inglês, porque os próprios os americanos do bem, vamos por assim, os patriotas de verdade lá, o pessoal que nem Ron Paul, se você pegar o próprio Jim Dory, está falando as coisas de como funciona o sistema dos Estados Unidos. Tem um livro do Mike Ribeiro chama All Wars Are Bunker Wars. Todas as guerras são guerras de banqueiros. Praticamente todas as guerras foram lutadas pelos banqueiros. Para você entender, os Estados Unidos, toda vez que ele precisa invadir um país, que nem vamos pegar o Iraque, ele falou que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Por quê? Chegou lá, não tinha nenhuma arma de destruição em massa. O Saddam Hussein, o motivo foi porque ele estava vendendo o petróleo não mais em dólar, em euros. Aí você pega a Líbia. Por que destruíram a Líbia? A Líbia, se você pesquisar, a Líbia foi o país mais próspero da África. Não tem comparação. Se você souber o que acontecia com a Líbia, pesquisar a fundo, você vai ver que
foi uma sacanagem. Só que o que aconteceu com a Líbia? O Muammar Gaddafi, ele não queria mais vender o petróleo em dólar e só em euros, só que tinha um pequeno problema, ele ia lastrear a moeda líbia, o dinar, no ouro, e os Estados Unidos não permite essas coisas. As pessoas não têm noção como que a Rede Globo, todas as emissoras são compradas, não só no Brasil, mas na parte do Ocidente aqui. São praticamente todas do mesmo grupo, entendeu? São mídia controlada. Então a narrativa sempre fica para eles. Então eles podem demonizar quem eles quiserem. Você pode ver nos filmes americanos, todos os filmes americanos sempre são os bonzinhos, mas é o contrário, eles praticamente são os bandidos. Os próprios americanos sabem que eles são os bandidos. Para você ter uma noção, quando você está vendo na TV, uns mísseis estão atingindo áreas residenciais. Quando é crime da Rússia, dos países inimigos, são expostos. Mas os crimes americanos eles são escondidos. Se você souber quem foi Edward Snowden foi um rapaz da militar que ele expôs os crimes que os Estados Unidos estavam cometendo. Para você ter uma noção, o drone ia lá, pegava vamos supor, supostos terroristas que o próprio Estados Unidos criou e bombardeava. Aí eles ficavam monitorando, aí quando o pessoal ia lá para fazer o resgate, eles metiam bala de novo no pessoal. Então essas filmagens do Edward Snowden, do Julian Assange, do Wikileaks, estavam expondo os crimes de guerra americano. Essas coisas que você vê, ataques falsos. Existe uma coisa que chama false flag. Isso é uma coisa muito antiga. E essas coisas, os Estados Unidos é mestre em fazer essas coisas. Se você pesquisar o que foi o 9 de setembro, que falou que foi o Afeganistão, só que vamos por assim, 12 pilotos eram da Arábia Saudita. Só que os Estados Unidos nunca põem a mão na Arábia Saudita porque o petróleo vem de lá. Então eles não podem fazer nada. Você vê o príncipe Mohammed bin Salman lá, pegou o jornalista Jamal Khashoggi na embaixada, matou, esquartejou e diluiu em ácido, e os Estados Unidos não fez nada. Tulsi Gabbard já falou, os Estados Unidos é a vadia da Arábia Saudita. Então o mundo é muito dinâmico, mas está acontecendo o seguinte: se você pesquisar o Dr. Enéas, ele fala teve uma entrevista do Dr. Enéas falando com o Boris Casoy no topo da pirâmide. Quando ele fala no topo da pirâmide, eles derrubam a transmissão, porque quando o Dr. Enéas fala o topo da pirâmide, você tem que pegar a nota de $1, o verso dela, você vai ver uma pirâmide inacabada. Ali representa tudo que as pessoas não estão entendendo, que a mídia controlada encoberta, que envolve os Rockefeller, os Rothschild, o Banco Central, o Banco Mundial, vamos pôr que na verdade o banco dos bancos é o BIS, Banco International Settlement, e tem o FMI, o Fed, todas essas coisas, mas você vai chegar no denominador comum. O Zelensky, se você pesquisar no YouTube, você vai entender o denominador do Zelensky, do Trotsky, do Marx, todos eles têm um denominador comum. Isso daí vai reverter você aos protocolos do sábio do céu. Tem muita coisa que é difícil de falar, mas eu vou falar para você, principalmente no Brasil está tendo uma contra-revolução, um contra-movimento em relação a essas mídias compradas. É terrível você ver essas mentiras, principalmente quando você está acordado, ver essas mentiras sendo despejadas na TV. É que nem essa coisa que a gente sofreu há pouco tempo atrás, que você acha que foi uma coisa natural. Não, isso daí são armas biológicas, são desenvolvidas por quem? Principalmente todos os países. Mas nessa aqui que teve aí, os Estados Unidos estavam envolvidos com China. Aqui o Brasil não vai ter acesso porque está rolando muito nos Estados Unidos. Eles estão investigando, agora vai dar uma esfriada. Mas o laboratório que estava em Wuhan, nível 4, está envolvido com os americanos, porque em vez de eles explorar isso no quintal deles, explorou no quintal dos outros e saber que a bomba ia explodir. Isso daí é uma coisa muito dinâmica. E você vê o Bill Gates, ele tem uma entrevista dele que ele ficou triste porque o Omicron vai trazer imunidade natural para as pessoas, porque as pessoas não têm noção da furada que eles estão se metendo. A falta de você se informar e fazer alguma coisa para combater isso vai deixar que a coisa vai ser agravada cada vez mais. A guerra nuclear vai ser inevitável. Isso daí, pelo que tudo indica, vai ser inevitável. Só que o que acontece agora? Eles querem, sempre os Estados Unidos querem, os Estados Unidos, então essa ordem mundial aí que o George Bush falou, e se você pesquisar o discurso de John Kennedy falando sobre eles, que as pessoas não entendem, eles estão ruindo, porque agora tem um mundo
multipolar, antes era um unipolar, porque agora a Rússia e a China, vamos pegar assim, eu não vou pôr nem a Índia, mas a Rússia e a China, eles estão meio que se unindo, porque sabe que eles vão enfrentar quem? A parte do Oeste. E só que acontece, você não vê uma invasão pesada da Rússia na Ucrânia, porque eles não querem fazer uma blitzkrieg, eles não querem destruir como os Estados Unidos faz quando invade o Iraque, Afeganistão, Líbia, Somália, todos esses outros países. Eles estão pegando mais leve. Só que a Rússia está tendo um problema por causa dos tanques e os mísseis de Javelin está tendo muita baixa. Então, eles vão acabar entrando com um míssil tático nuclear. Pode ser, vamos lá, isso é uma especulação minha, para vencer essa guerra, para ter poucas baixas. Mas é essa coisa muito, muito fluida, então, mas no final das contas, que nem o pessoal fala de sanção, você sabia que quando ele entrasse numa guerra, ela ia ser sancionada, todas essas coisas ia ter, mas aí você vê a hipocrisia do Oeste, eles sancionaram a Rússia, mas ele continuou pegando o suprimento de gás natural. Só que a Rússia e a China, ela sabia que ia acontecer isso, então elas se municiaram com as reservas de ouro, construir uma reserva de ouro, por quê? Provavelmente para lastrear a moeda deles no ouro, e possivelmente fazer uma criptomoeda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a coisa agora vai ser bem dinâmica. O Putin não pode voltar atrás na invasão da Ucrânia, porque vai mostrar a mão fraca dele. Então, daqui para frente, é só expectativa, porque na minha parte do que eu pensei, eu não teria muita lógica ele entrar, não finalizar o serviço. Então vamos ver, mas o que a mídia está girando é a mesma coisa que girava quando ficava falando do Muammar Gaddafi, todas essas coisas. Sempre um ditador, sempre um Hitler da vida, mas quando acontece que nem na Austrália, no Canadá, essas coisas, eles nunca são ditadores, nunca impõem o que eles precisam. A pessoa que doa, para você ter noção, existe o crédito social, todas essas coisas falavam. No Canadá, o pessoal que doou para o pessoal que estava fazendo o comboio, o pessoal teve conta bancária congelada, teve gente que foi despedido. Então o que acontece? Isso é democracia? Entendeu? Você chantagear as pessoas, se você não fizer o que eu quero, se você não for de acordo com a gente corta você. É isso que eles falam da nova ordem mundial, do crédito social, do que vai acontecer daqui para frente. Então, quanto mais as pessoas ficarem desinformadas e pensar que, no caso da Rússia, que ela tem sempre essa... quem construiu isso foi sempre quem? Os Estados Unidos, com os filmes que são sempre feitos pela agência de inteligência americana, para pintar o diabo da Rússia. Praticamente eles venceram a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos só entrou lá na arte da guerra, que nem fala. Eu já sabia que a guerra já estava ganha, então vamos por lá, e depois fiz a propaganda. Mas é coisa muito fluida, e o que eu fico triste é que acontece. Eu sou um cara, não é ninguém, e tem pessoas que sabem o que está acontecendo aí, que nem pessoas que nem, vão pegar o Brasil para eles nunca vão chegar na raiz do problema, entendeu? Eles nunca vão chegar na raiz do problema, porque isso daí, o Rubens, do Verdade Oculta, foi muito mais profundo. Pergunta se ele ganhou dinheiro. Não ganhou. As pessoas não sei o que acontece, sabe? Esse estado de letargia do brasileiro aqui, do mundo, que gosta de ser propagandizado e gosta de ser enganado. Isso aqui é mais um desabafo, porque eu sei que não vai dar em nada, entendeu? Eu sou só uma pequena gota do oceano, no oceano. Mas fazer o quê? Só para muitas poucas pessoas, no meu caso é uma pessoa só que vai ouvir isso aqui, do que eu acompanho no meu canal lá, que dá sempre um like, porque o Brasil está fundado em mediocridade. Você vê, as pessoas que falam alguma coisa de verdade para você são punidas no YouTube. Esse canal já não é o primeiro que eu tenho. Agora, mediocridade, se você falar de putaria, todas essas coisas, o meu vídeo foi censurado porque eu estava expondo a degradação da mulher, falando sobre como a mulher está se própria destruindo e como o funk está destruindo a mulher. Aí o YouTube me bloqueou, me deu um strike. Eu já estou com 2. Então tem tanta coisa de errado. Você vê essas pessoas medíocres ganhando dinheiro e as pessoas que podem mudar alguma coisa, não. Eu não tenho dinheiro para investir em câmera, nada dessas coisas, porque eu trabalho que nem um camelo, um escravo, para tentar sair disso aqui. Mas ainda tá difícil. Mas é um alerta para vocês entenderem. Procura os vídeos de John F. Kennedy falando sobre o último discurso de Kennedy. Procura o dia que durou 21 anos. Procura assistir o
O Assassino Econômico de John Perkins, tá? Tem algumas coisas que estão no meu canal aí que se você procurar tem muita coisa. Eu falei pra você, eu sou vegano, eu já desisti, eu desisti, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Deixar o mínimo de destruição possível nesse mundo, mas eu desisti. Isso daí é só pra vocês terem uma noção, porque se as pessoas não continuarem se informando, a coisa vai espirar lá fora de controle e já espiralou. A sociedade, eu acredito que já não tem mais salvação. Enquanto esse pessoal estiver dominando, destruindo a sociedade, tudo que o Dr. Enéas falou tá aí, entendeu? As coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. Você vê a maçonaria, que tem um vídeo que eu pus aí agora, recentemente, falando a República Maçônica do Brasil, que acabou, isso aqui acabou. As pessoas estão achando que fica se apegando a político, direita, esquerda, mas isso daqui acabou. As pessoas não tem mais, sabe, não tem mais salvação. É um país completamente dividido, uma população totalmente ignorante, que não faz nada, só quer saber de putaria, de assuntos sérios. Quando você fala, você não quer saber agora, porque tem problemas para resolver. Então, sabe o que você faz? Você tenta viver a sua vida da melhor forma possível. E não compartilhar desses caras. Boicota quem liberou essas coisas aqui que destruiu o Brasil. Se você tem um parente que foi afetado, você tem o direito de boicotar. Entendeu? Vocês não têm noção do que está acontecendo em relação ao que as pessoas estão injetando no corpo. Tem um canal chama Alison Pleiades, no BitChute. Vai lá, dá uma olhada no que o pessoal está falando lá. O BitChute se tornou um canal de resistência. A gente está migrando para lá para tentar fazer alguma coisa, porque a mídia controlada do YouTube, Facebook, Google, todas essas coisas está bloqueando a verdade. No caso da guerra, a primeira baixa é a verdade. E as pessoas estão numa guerra muito, muito, muito grande. Entendeu? E, infelizmente, não sei, principalmente para o pessoal aqui do Ocidente, sabe, os Estados Unidos tem muita gente acordada, os patriotas estavam acordando, eles não querem lutar essas guerras, porque você vê o Jimmy Dore que tava falando no show de ontem lá no YouTube, o Daniel Stulin passou com o Greg Hunter, que vai estar no Hubble, e também acho que no BitChute, pessoas que puderem entender inglês, que vejam isso daí. O Daniel Stulin, ele foi um militar russo que saiu fora porque na época da União Soviética teve perseguição política, os parentes dele foram perseguidos também. Saiu, mas está explicando o que foi o que aconteceu na Rússia. E tem o Jack Morphones lá do Blackstone, então ele faz uma análise muito interessante e ele vai bem a fundo, porque a maior parte dos conteúdos estão em inglês. Eu não tenho como ficar traduzindo isso. Mas que nem o pessoal fica falando do Brasil Paralelo, você quer mudar a sua vida, aprende inglês. Aprende inglês e cai no BitChute e vai no site Zero Hedge. Você vai aprender que tem muita coisa que tá tudo ali, mas se você pegar esses documentários para fazer para você, tem um outro, muito além do Cidadão Kane, que é a Globo. Você entendeu a função da Globo e o dia que durou 21 anos, você vai ver que está tudo entrelaçado. Militar, maçonaria. Você está no meio de uma guerra de facções no Brasil. O poder aqui tem corruptos de todos os níveis, principalmente a população. Quando você vai na fila do supermercado, no trânsito, você não vai ver um político te ferrando. Você vê que o próprio povo é uma desgraça. Então, o que acontece? Aquela frase: o governo é um reflexo do povo. Então é isso. Boa sorte aí. Pesquisa, faz sua parte e se mantém meio são, beleza? Um abraço.